A minha tarefa aqui só não será impossível, porque creio que boa parte de vocês já fizeram anatomia e fisiologia. Então, o que nós vamos fazer aqui é recordar alguns pontos que eu considerei mais importantes da estrutura e da função do pulmão. Vocês se lembram da época ainda do ensino médio que a função principal do pulmão é troca de gases. A responsabilidade, entre outras, é fazer com que o oxigênio chegue a toda e qualquer célula e que o CO2 saia de todas as células e seja levado para o pulmão. E a importância disso reside especificamente no oxigênio. É essa molécula que precisa estar, vocês se lembram, no final da cadeia de fosforilação de elétrons do ciclo de Krebs. Se essa molécula não estiver lá, a degradação de uma macromolécula, de uma molécula como a glicose, não gerará aquela quantidade de energia que nós sabemos que precisamos ter. E é justamente a degradação de uma molécula dessa que produz, ao final, CO2 e água. Esse CO2 tem que voltar e ser colocado no sistema. Essa é a responsabilidade principal do pulmão. Utilizando esses diagramas, acho melhor apagar mais uma luz, esses diagramas muito didáticos do professor West, o que nós vamos fazer aqui é compartimentalizar o estudo da fisiologia e da estrutura, sabendo que tudo isso acontece ao mesmo tempo. Mas, para fins de estudo, vamos dar uma olhada na mecânica da ventilação, no processo de ventilação, a renovação do gás alveolar, no processo da difusão, a passagem do gás da fase aérea para a fase líquida, no processo da perfusão, a passagem do sangue, na regulação desses dois sistemas, a ventilação e a perfusão, no controle da ventilação e no transporte dos gases. A superfície corporal que nós temos não chega a 2 metros quadrados, mas nós sabemos que essa área é muito maior a área de contato da superfície dos alvéolos com o meio ambiente. Chega a 60 ou 70 metros quadrados. O segredo disso é esse grupo de esferas cuja superfície interna, se espalhada, chega a 60 a 70 metros quadrados, que é a superfície interna dos alvéolos. Do ponto de vista da mecânica ventilatória, vocês se lembram muito bem que o músculo principal é o diafragma. Ele é em forma de cúpula, ele separa a cavidade torácica da cavidade abdominal, e quando ele se contrai, ele empurra as vísceras abdominais. Se ele empurra as vísceras abdominais, aumenta o volume do tórax, gera uma pressão negativa e o ar entra. Para uma expiração simples, basta relaxar essa musculatura do diafragma. A pressão positiva das vias aéreas faz com que ele suba de novo, gere uma pressão positiva dentro do tórax e o ar saia. Uma contribuição da estrutura anatômica é a disposição dos arcos costais. Vocês se lembram também que eles são como se fosse uma alça de balde. Uma lembrança agora lá da física, do momento da força. A força vezes a distância gera um momento maior no arco costal inferior do que no arco costal superior. Então, a musculatura externa, que está disposta desse modo, ganha momento maior na inferior e momento menor na superior. Portanto, quando a musculatura externa do gradil costal se contrai, os arcos costais se levantam e aumentam ainda mais a amplitude do tórax. O contrário acontece com a musculatura interna. O momento da força é maior no arco costal superior e menor no de baixo. Portanto, quando há uma contração da musculatura intercostal interna, esses arcos descem e diminuem o volume do tórax. Uma outra contribuição da estrutura é a ideia da pleura. Vocês sabem que existe a pleura visceral, aquela que está em íntimo contato com o parênquima, e a pleura parietal, que está em contato com o gradil costal. Ora, se o parênquima pulmonar tem uma tendência de recolhimento, a retração elástica para o recolhimento, e o gradil costal tem uma tendência de expansão, a expansão do gradil costal, que está grudada na pleura parietal, e a expansão, o retraimento da pleura visceral, gera, no meio dessas duas pleuras, que é o espaço pleural, uma pressão negativa, que é fundamental para o processo da inspiração e da expiração. No momento da inspiração, a pressão intrapleural, que é negativa, ela fica mais negativa. Quem ganhou aqui agora são as forças de retração elástica do gradil costal. Ele se contraiu, então são duas forças em mesma direção e em sentidos opostos.
No momento da inspiração, quem ganha é o sentido do gradil costal. Por isso, a pressão intratorácica, intrapleural, fica mais negativa. Essa geração de pressão mais negativa intrapleural comunica com o espaço alveolar, gerando uma pressão negativa. Ora, se no espaço alveolar existe uma pressão negativa e se na atmosfera existe uma pressão convencionalmente zero, o ar passa de fora para dentro do espaço alveolar. No final da inspiração, o músculo se relaxa e a pressão volta a ficar como era antes, sempre negativa, mas volta a ficar como era antes. Portanto, agora, o retraimento elástico do pulmão é a força que ganha. Quem perde agora é a retração elástica do gradil costal. Gera-se uma pressão positiva dentro do espaço alveolar e, de novo, se há uma pressão positiva no espaço alveolar e zero no ambiente, agora o fluxo é o contrário. Esse é o mecanismo físico que faz com que o ar entre e saia do pulmão. Uma das coisas mais interessantes, agora não colocando mais no eixo X o tempo, e sim colocando a pressão, e no eixo Y o volume, se nós observarmos esse processo da inspiração e da expiração, percebemos que no começo da inspiração, eu tenho, o apontador aqui, eu tenho um grande aumento de pressão para poucos aumentos de volume, ou seja, a complacência no início da inspiração é um pouco menor. Depois, poucas alterações de pressão dão grandes alterações de volume, melhorou a complacência. E, no final, de novo, grandes alterações de pressões, poucas de volume. Isso é intuitivo. Se você for encher um balão de aniversário, você terá dificuldade no começo, será mais fácil no meio e será mais difícil no final, quando ele já está prestes a estourar. O interessante desse sistema todo é que, se você fizer isso com um balão, a curva de ascensão é a mesma curva de descenso. No pulmão, isso não acontece. A curva de ascensão é essa e a curva de descenso é isso. Isso intrigou muita gente por muito tempo. Se você substituir o ar que estiver enchendo as unidades alveolares por solução fisiológica, a complacência melhora e as curvas de inspiração e de expiração se aproximam muito, ficam praticamente iguais. Então, existe alguma coisa na fase ar líquido que dá essa diferença de inspiração para expiração, que matematicamente a gente chama qualquer diferença gráfica de esterese. É o fenômeno da esterese. E a responsabilidade para essa esterese reside justamente nisso que nós vamos comentar agora. Vocês se lembram também desta lei física, da lei de Laplace. Ora, uma lei física, ela se impõe em qualquer lugar e também se impõe dentro do nosso pulmão. A lei de Laplace diz que a pressão dentro de um espaço é igual a 2 vezes a tensão daquele espaço dividido pelo raio. Vocês devem ter feito um experimento desse lá no ensino médio, quando a professora colocou um balãozinho menor e um balãozinho maior e comunicou os 2 balões. E aí, a lei de Laplace diz que a pressão dentro do balãozinho menor vai ficar maior. Por quê? A lei diz 2 vezes a tensão dividido pelo raio. Se o raio aqui é pequeno, a pressão aqui dentro vai ser maior. E se eu comunico as 2 esferas, a menor esfera com pressão maior com a maior esfera com pressão menor, obviamente o ar sairá da esfera de pressão maior para menor. Então, esferas menores ficarão cada vez maiores e esferas menores ficarão cada vez menores, até colabar, e esferas maiores cada vez maiores. Ora, as nossas unidades alveolares não têm o mesmo tamanho e elas convivem muito bem, pequenas e grandes, e isso não acontece. Mas será que a lei de Laplace não funciona no alvéolo? É claro que funciona no alvéolo, mas a mudança está na molécula do surfactante. Aqui continua existindo a lei, 2 vezes a tensão dividida pelo raio. O que muda aqui é a tensão. A tensão de alvéolos pequenos, ela é menor do que a tensão superficial de alvéolos grandes, porque a concentração da molécula do surfactante é maior. E vocês se lembram que o surfactante diminui a tensão superficial da água, que é muito grande. Portanto, esferas grandes, muita água, mais tensão superficial. Então, é 2 vezes uma tensão maior sobre um raio maior. Esferas grandes e pequenas, portanto, alvéolos pequenos e grandes, convivem sem que haja o colabamento de um e o aumento do outro. Uma lei física
que funciona em qualquer lugar, funciona também no seu pulmão, mas que, de forma maravilhosa, é contornada pela biologia. Outra maravilha da biologia, também na parte mecânica ainda, é o fluxo. Você sabe que passar um fluxo sobre um tubo, você pode ter um fluxo laminar, turbulento ou transicional. E você sabe também que soprar um determinado volume de ar num canudinho mais calibroso é mais fácil do que num canudinho mais estreito. Isso por outra lei física também do Poiseuille, que vocês se lembram. Quanto mais estreito for aquele conduto, maior será a pressão resistiva. Então, se eu tenho a traqueia com 2 centímetros quadrados de diâmetro, e essa via aérea ela vai se dividindo e vai se estreitando cada vez mais, é muito provável, então, que nas pequenas vias aéreas, que são mais estreitas, a pressão resistiva seja muito maior. Ora, se isso acontecesse, o trabalho respiratório seria muito grande. E vocês sabem lá da forma de Poiseuille que, se você diminui um pouco o raio, você aumenta em duas potências a pressão resistiva. Se eu colocar no eixo X a geração das vias aéreas e a área de secção transversal, eu vejo que isso é contornado. Mais uma vez, uma lei física é contornado pela estrutura e pela função do pulmão. A área de secção transversal da traqueia é de 2 centímetros quadrados, e à medida que eu vou dividindo as vias aéreas, essa área de secção transversal vai aumentando. E, curiosamente, depois da 15ª, 16ª divisão, essa área de secção transversal de todas as vias aéreas somadas sobe de forma exponencial. O resultado disso é que a pressão resistiva, depois da 15ª, 16ª divisão, cai muito também, tem um decaimento exponencial importante. Mais uma vez, então, a maravilha de como a estrutura está sendo montada, facilitando e diminuindo o trabalho respiratório. Agora, aqui, pequenas vias aéreas que deveriam ter uma pressão resistiva muito alta, têm a menor pressão resistiva, porque, em verdade, elas se somam. E a área de secção transversal aumenta de 2 centímetros quadrados, que é a área de secção transversal da traqueia, até 60 metros quadrados, que é a soma dos espaços alveolares. Com relação à função respiratória, é preciso medir tudo isso. Nós teremos em seguida uma aula de espirometria, mas um conceito muito simples: se eu inspiro e expiro num cilindro emborcado, esse cilindro emborcado em água ele vai subir e descer, e eu posso fazer o registro disso. Então, vocês se lembram de uma prova espirométrica simples? Eu tenho volume corrente, e eu peço que vocês façam esse experimento aqui, que você inspire completamente, encha o pulmão de ar o máximo que você conseguir, você estará nesse ponto aqui, e que agora você esvazie o seu pulmão completamente o máximo que você conseguir. Se você fizer isso, você vai chegar nesse ponto aqui. Ora, intuitivamente também, você há de perceber que, mesmo que você sopre completamente o ar, ainda existirá um certo volume de ar que ficará retido no seu pulmão. Esse volume é chamado de volume residual e, obviamente, pela demonstração de como é feita a espirometria simples, ele não pode ser calculado. Existem outras maneiras de calcular o volume residual. E uma outra experiência também que vocês podem fazer aí é inspirar completamente e expirar de forma relaxada e parar naquele ponto que você considerar o mais relaxado possível. Esse ponto que você parou agora é onde as forças existem, porém estão em sentido contrário, se anulam e o sistema está parado. A retração elástica do gradil costal quer expandir e a retração elástica do parênquima pulmonar quer colabar. As duas têm sentidos opostos e o sistema está parado. Todo o ar que estiver dentro do seu pulmão, nesse momento, na posição relaxada, ele é chamado de capacidade residual funcional. Esse talvez seja o ponto, o volume de ar dentro do pulmão mais importante de toda a fisiologia respiratória. Já que ele é tão importante assim, precisa de métodos para a sua averiguação. Então, existe a diluição do hélio, a eliminação do nitrogênio e a pletismografia. Rapidamente, a diluição do hélio é muito simples. Eu tenho um recipiente com uma concentração de hélio conhecida, um volume conhecido, o indivíduo começa a respirar e, no final, eu tenho a concentração final e o volume final. Concentração inicial vezes volume inicial é igual à concentração final
vezes o volume final. E o volume final é a capacidade residual funcional mais o volume do recipiente que eu utilizei para o exame. O outro é o método da eliminação do nitrogênio. Respirando numa válvula unidirecional, o indivíduo inspira oxigênio puro e expira num recipiente. Ao final de várias inspirações, eu olho para esse recipiente e vejo que toda a quantidade de nitrogênio que estiver lá só pode ter vindo da capacidade residual funcional. Se eu sei que isso é 80% da capacidade, uma regra de 3 me dá a capacidade. E o outro exame, que utiliza matemática superior, oscilometria, que é uma comparação de pressões da cabine e do indivíduo. O indivíduo está dentro de uma cabine hermeticamente fechada. O exame da pletismografia também me dá a capacidade residual funcional. Do ponto de vista da ventilação, ora, você sabe que esse volume de ar que você colocou para dentro, nem todo ele participa da troca gasosa, porque uma parte desse volume ficou preenchendo as vias aéreas. É importante, então, que eu saiba também e que eu tenha à minha disposição exames que me digam que volume está no espaço alveolar e, portanto, é capaz de fazer troca, e que volume não conseguiu chegar no espaço alveolar e, portanto, não é capaz de fazer troca. Por que isso é importante? Porque é exatamente o gás que ficou no alvéolo que é o único capaz de fazer troca. Se eu tenho uma ventilação alveolar e eu consigo aumentar a ventilação alveolar, eu consigo mais pressão parcial de oxigênio e consigo menos pressão parcial de CO2. Se eu hipoventilo, se o meu espaço alveolar está recebendo pouca troca, eu tenho diminuição do oxigênio e aumento do CO2. Se esse volume também é tão importante, eu preciso dispor de alguns métodos para calculá-lo. O primeiro é o método de Fowler, onde eu inspiro também numa válvula unidirecional, oxigênio puro, e depois eu tenho um analisador de nitrogênio. Quando eu inspiro, então, esse analisador zera, obviamente, porque eu estou inspirando o oxigênio puro, e quando eu expiro, ele começa a registrar um valor de nitrogênio. Convencionalmente, eu ponho o ponto de inflexão dessa curva e digo que todo o volume expirado antes do ponto de inflexão era aquele volume que apenas preenchia vias aéreas e não fazia troca gasosa. Todo volume que tiver depois desse ponto de inflexão é o volume do espaço alveolar. Ele me calcula o espaço morto anatômico. E um outro cálculo, a equação de Bohr, me calcula o espaço morto fisiológico, porque vocês também se lembram que é possível que haja unidade alveolar que estruturalmente seria capaz de fazer troca gasosa, mas que por algum motivo não faz. Se o ar entra nessa unidade alveolar e não faz troca gasosa, isso é considerado espaço morto. E a fórmula da equação de Bohr me permite calcular essa relação entre espaço morto e o volume total, pegando a pressão arterial do CO2, a pressão expirada do CO2 e fazendo essa divisão. Com relação à difusão, lembre-se que a estrutura também, mais uma vez, aí vem a favor da fisiologia. A mucosa brônquica ela é espessa, ela tem cartilagem, ela tem glândulas, ela tem células maiores, tem cílios, porque nas vias aéreas isso é necessário. Mas, à medida que as vias vão se dividindo, essa mucosa vai diminuindo e chega na menor membrana possível de organismos pluricelulares, que é a membrana de uma célula só. Então, a passagem do ar, do gás, do oxigênio, gás alveolar para dentro da célula se dá passando através de duas membranas. A membrana de uma célula que reveste o epitélio do endotélio e a membrana de outra célula que faz o vaso sanguíneo, passando no meio das duas, que é o interstício. É o jeito mais simples, mais fino de passagem num organismo pluricelular organizado dessa forma. E a lei de Fick, mais uma vez, uma lei física impondo uma determinação. A lei de Fick diz que a difusão ela é diretamente proporcional à área. Nós vimos que a área é a maior possível, são 60, 70 metros quadrados de possibilidade de troca. Ela é diretamente proporcional às propriedades do gás. Oxigênio e CO2 difundem com muita facilidade. Ela é diretamente proporcional à diferença de pressão dos gases de um lado para o outro, ela é o bastante, e ela é inversamente proporcional à espessura. Ora, a espessura é o que nós vimos agora, ela é a menor possível. E a difusão do gás ela é limitada também
por esse conhecimento físico. Se eu tenho uma fase aérea com uma pressão parcial de 100 e uma fase líquida de 0, essas moléculas vão passando para a fase líquida até que haja igualdade das duas pressões parciais do gás. Mas isso não significa igualdade da concentração do gás. As moléculas param de passar quando o gás tem a mesma pressão. O que acontece com o O2 acontece com o CO2 também. Precisamos de exame também para descobrir, para medir o quanto que a difusão é boa. Se você pega o CO, o monóxido de carbono, e oferece o monóxido de carbono no espaço alveolar, você observa que toda molécula que passa se gruda imediatamente à hemoglobina. A hemoglobina é ávida por monóxido de carbono. E pouco monóxido de carbono fica difundido no plasma. Se pouco fica dissolvido no plasma, a pressão parcial do plasma não sobe e o quanto você oferecer de monóxido de carbono, o quanto vai passar para a fase sanguínea. O oposto acontece com o nitrogênio, ele não se gruda à hemoglobina. Então, o pouco que você oferecer de nitrogênio já satura o plasma. É por isso que o monóxido de carbono é utilizado para o teste da difusão. Na verdade, o que nós vemos no final é o produto final. Aqui não está dando para ver direito, mas eu olho para um vagão e pergunto para esse vagão se lá tem uma quantidade de cereal. Eu olho para uma hemoglobina e pergunto se lá tem uma quantidade de oxigênio. Ora, se aquele vagão está cheio de cereal, várias coisas no processo podem ter acontecido para contribuir com isso. A primeira é a velocidade que o trem passou. A segunda é a largura da boca do silo. A terceira é a quantidade de cereal dentro do silo. Então, se eu tenho uma limitação por difusão, eu posso ter aqui um estreitamento da boca do silo. O trem passa, mas a quantidade de cereal que cai é pequena, porque a boca desse silo está muito estreita. É um problema, basicamente, de difusão. Faça um raciocínio também para a hemoglobina. E um problema, uma limitação por perfusão, eu tenho aqui o silo cheio de cereal, a boca está na dimensão correta, mas a velocidade do trem não é compatível. E, no final, ele não se enche de cereal. E, por falar em perfusão, como é que fica a perfusão do pulmão? Vocês se lembram também que a perfusão do pulmão é dada pela artéria pulmonar, que traz sangue venoso, e também pelas artérias brônquicas, que são ramos da aorta. E existe uma característica muito importante na perfusão do sistema respiratório, que é a diferença de pressão. A pressão média aqui, de 25/8, e a pressão do sistema, 12/8. Portanto, a pressão do sistema respiratório é muito menor, é muito mais fácil passar sangue pelo sistema respiratório do que por todo o sistema do organismo. Isso, basicamente, por dois mecanismos. Um é o recrutamento de vasos e o outro é a distensão desses vasos. Então, esses vasos eles têm uma capacidade de se distender maior que do sistema e de se recrutar unidades que estavam antes fechadas. Isso faz com que a pressão resistiva à passagem do sangue seja pequena nesse sistema. Esse conceito daqui também, para relembrar, são as zonas de West. Vocês se lembram das zonas de West no ápice do pulmão. E isso aqui também é uma imposição física, isso é por conta da gravidade. Se o indivíduo virar de cabeça para baixo, todo esse raciocínio também vira de cabeça para baixo. No ápice do pulmão, a pressão alveolar é maior que a pressão arterial, que é maior que a pressão venosa. Essa é a zona 1 de West. E a zona 3 de West, você se lembra que é na base, a pressão arterial é maior que a pressão venosa, que é maior que a pressão alveolar. Isso porque o fluxo sanguíneo é maior na base pelo peso da coluna de líquido. Os alvéolos, então, do ápice eles são maiores e os alvéolos da base têm uma dimensão menor. E é por isso que os da base ventilam mais. Eles são menores, então eles têm uma capacidade de aumentar e de diminuir. Como o conceito da ventilação é a renovação do gás alveolar, os alvéolos da base ventilam mais. E os alvéolos da base também perfundem mais. O outro conceito é a quantidade de volume respiratório e a ligação com a passagem do líquido. Você se lembra que, se eu ventilo em baixos volumes, a resistência vascular é um pouco mais alta. E se eu ventilo em altos volumes, o aumento do espaço alveolar comprime o vaso e isso aumenta a pressão resistiva. Ora, então, mais uma vez aqui, o ponto melhor da fisiologia, mais tranquilo, com melhor troca e menor trabalho, é, de novo, o ponto da capacidade residual funcional, onde há um volume adequado para que não haja uma pressão resistiva muito alta. Então, se perfunde mais na base e se ventila mais na base.
E com relação à ventilação-perfusão, o conceito de ventilação-perfusão. Ora, se eu tenho unidades alveolares que não estão ventiladas, mas estão perfundidas, não há troca. Por outro lado, se eu tenho unidades que estão ventiladas, mas não estão perfundidas, não há troca. E uma área muito ventilada e pouco perfundida não supre o defeito da outra área, muito ventilada e pouco perfundida. As duas coisas têm que acontecer nas mesmas unidades alveolares. Então, aqui eu tenho um exemplo exagerado, onde aqui no meio, primeiro, ventila-se e perfunde-se em 1:1. A troca é perfeita. No exemplo exagerado da esquerda de vocês, letra B, não ventila, mas perfunde. Não há como ter troca. No exemplo da letra C, ventila-se, mas não perfunde. Também não há como ter troca. A esses extremos, na relação ventilação-perfusão, nós chamamos aqui de shunt, porque é uma passagem de sangue de um lado para o outro sem troca gasosa, e aqui nós chamamos de espaço morto, que é aquele método da equação de Bohr vai calcular. Ventila-se esse espaço, mas não há troca. Espaço morto. As unidades alveolares, então, variam entre esses extremos. Um extremo onde a ventilação é nula e a perfusão acontece, seria uma relação VQ de 0, até o extremo onde a ventilação acontece e a perfusão não acontece, que a relação tenderia ao infinito. É óbvio que as unidades alveolares estão nesse meio termo, e boa parte delas com uma relação de 1:1. Ventila e perfunde o mesmo. Lembrando que existe também uma passagem de sangue de um lado para o outro, que fisiologicamente não é oxigenado, que é o shunt fisiológico. Então, perfunde-se mais também na base. Então, ventila-se mais na base e perfunde-se mais na base. E como é que fica a relação ventilação-perfusão? Ela fica ao contrário, porque na base, então, eu ventilo mais do que no ápice. Na base, eu perfundo mais do que no ápice. Só que essas duas curvas se cruzam. E quando eu vejo a minha relação ventilação-perfusão, ela é menor na base e maior no ápice. Se eu troco agora e coloco no eixo X a relação ventilação-perfusão e aqui a ventilação ou a perfusão, aqui a relação, eu percebo que aqui eu tenho uma boa relação ventilação-perfusão, porque as unidades que estão ventiladas estão perfundidas. Mas nem sempre é assim. Na doença, eu tenho aqui um exemplo onde eu ventilei e não perfundi, e um exemplo onde eu perfundi e não ventilei. Aqui são alterações da relação ventilação-perfusão. E com relação ao controle respiratório, nós sabemos que o oxigênio e o CO2 participam desse controle, mas o CO2 participa de forma mais decisiva. O H+, ele não passa a barreira hematoencefálica, mas o CO2 passa, e por aquela reação velha, conhecida lá da bioquímica, com a anidrase carbônica, forma H+ e HCO3. É o H+, que no quimioreceptor do bulbo, que dá a resposta e dá a indicação e pede ao indivíduo, ventile, porque você está em acidose. Se eu comparo agora o poder de ventilação de O2 e de CO2, eu vejo uma coisa muito interessante. Aqui eu coloco o CO2, e aqui eu coloco o O2, e aqui o poder de ventilação. Ora, se eu tenho um oxigênio em torno de 100, e se eu aumento por algum motivo o CO2, esse aumento do CO2 vai me gerar uma resposta para aumentar a ventilação. Agora, se eu tenho uma curva de oxigênio mais baixo, pequenos aumentos na CO2 aqui vão me gerar grande ventilação, mostrando o sinergismo de hipoxemia e hipercapnia na geração de hiperventilação. Mas aqui eu coloquei o O2 como fixo. E se eu colocar o CO2 como fixo? Se eu colocar o CO2 como fixo, eu vejo que aumentos aqui, um CO2 igual com o oxigênio caindo, não geram tanta ventilação assim. Se eu exagero no exemplo e coloco o CO2 mais alto, diminuições no O2 aqui gerarão também hiperventilação. A demonstração desse gráfico é para ver que, entre O2 e CO2, aquele que gera maior resposta ventilatória é o CO2. E com relação ao transporte, para finalizar, outra maravilha da natureza, se eu dependesse só da lei física de dissolução de um gás no líquido, a pressão parcial do espaço alveolar, que é 100, passaria para o espaço líquido em 100 também, e pararia de passar a molécula de um lado para o outro. Só que eu conseguiria, com isso, apenas 3 ml de oxigênio diluído no plasma. A demanda do organismo é muito maior que isso, e o coração teria que ter um débito de 100 e poucos litros por minuto.
O coração não consegue fazer isso. E aí o pulmão vem no auxílio, e a resolução para isso é a molécula de hemoglobina, que como que empacotasse oxigênio e aumentasse de 3 ml diluído no plasma para 197 carregado a hemoglobina. Daí, então, o débito cardíaco pode cair para 5, 6 litros por minuto. E essa é a curva de dissociação da hemoglobina, eu quero terminar com ela. Essa curva começou com vocês lá na fisiologia e vai acompanhar vocês para sempre. Tenho certeza que na prova de residência de vocês vai cair uma questão com a curva de dissociação da hemoglobina. A curva de dissociação mostra aqui, então, a pressão parcial de oxigênio e o percentual de hemoglobinas ligadas ao oxigênio. Algumas coisas desviam essa curva para a direita. Quais são? A acidose, por exemplo. A acidose faz com que a curva seja desviada para a direita. E o que significa se desviar para a direita? Significa que uma mesma pressão parcial de oxigênio de 60, que grudaria 90, 95% de moléculas de hemoglobina ao oxigênio, passa a grudar menos. Ou seja, quanto mais ácido o meio, menos ávida por oxigênio a hemoglobina estará. Outra coisa que faz o desvio para a direita é a temperatura. Quanto mais quente o ambiente, menos ávida por oxigênio a hemoglobina estará. Quanto mais CO2 no ambiente, menos ávida por oxigênio a hemoglobina estará. E, por fim, quanto mais produto da degradação da glicose, ou seja, quanto mais metabolismo naquele meio, menos ávido por oxigênio a hemoglobina estará. E o contrário é verdadeiro para tudo isso também. Então, é justamente no pulmão que eu encontro um ambiente mais básico, um ambiente mais frio, um ambiente com menos CO2 e um ambiente com uma menor produção de produtos da degradação da glicose. Se tudo isso tende e desvia a curva para a esquerda, é ali que o pulmão, que a hemoglobina, tem maior avidez pelo oxigênio. E é ali que ela se gruda. Só que a mesma hemoglobina, quando sai do pulmão, ela encontra um músculo que está trabalhando. Mas agora ela encontra uma região mais ácida, mais quente, com mais produção de CO2 e com mais produtos de degradação da glicose. É nessa hora que a hemoglobina, então, desvia sua curva para a direita, fica menos ávida por oxigênio e entrega o oxigênio para o sistema. Outra maravilha da biologia, a mesma molécula tendo 2 comportamentos diferentes a depender do meio em que ela está. O mesmo acontece com a hemoglobina fetal e com a hemoglobina da mãe. Óbvio, a hemoglobina fetal tem que ser mais ávida por oxigênio, porque quando a hemoglobina da mãe encontra a hemoglobina do feto, o oxigênio salta de um lado para o outro. E, por fim, a gasometria, que é um exame que ajuda a estudar todos esses processos. A gasometria, então, é o exame que observa e estuda 3 processos fisiológicos regidos por 4 equações. Toda vez que você estiver diante de uma gasometria, você tem que pensar que você pode estudar a ventilação alveolar, você pode estudar a oxigenação e você pode estudar o equilíbrio ácido básico. Mas você tem que ter em mente essas 4 equações, porque senão a interpretação da sua gasometria não vai ser boa. A equação do CO2, mostrando que o CO2 é diretamente proporcional à produção do CO2, é óbvio, quanto mais CO2 o organismo produzir, maior será o CO2, e inversamente proporcional à ventilação. Quanto mais se ventila, menos CO2. A oxigenação por 2 equações, a equação do gás alveolar, muito conhecida aqui na forma maior, para que haja o cálculo da pressão parcial de oxigênio dentro do alvéolo, que depois vai me ajudar na diferença alvéolo-arterial de oxigênio. E o conteúdo arterial de oxigênio. E, por fim, o equilíbrio ácido básico, que é estudado com a fórmula de Henderson-Hasselbalch. Era isso que eu tinha para demonstrar. O assunto é muito vasto, mas espero que eu tenha relembrado vocês nesse pouco tempo.